Olá, vamos conversar sobre Maria Valéria Rezende, uma das mais importantes escritoras brasileiras nesse momento, em plena atividade. Tem uma jabutizada de prêmios em casa, tem São Paulo de literatura, autora de Outros Cantos, de 40 Dias, O Voo da Guará Vermelha, Vasto Mundo. Mas quem conta mais de Maria Valéria Rezende é a Maria Antônia de Masi. Olha, tem um poema aí, Tonha. Maria Valéria Rezende, Maria Antônia de Masi, tem um fluxo. Conta pra gente, antes de contar mais da escritora Maria Valéria Rezende, apresenta, por favor, um pouco, brevemente, a escritora Maria Antônia de Masi, que virou pesquisadora dessa outra escritora, que é uma pesquisadora sobre literatura e do envelhecimento, esse cruzamento todo. Como é que nasceu? Olha, André, bom, primeiro, muito legal estar conversando com você e também queria parabenizá-los, a equipe inteira, porque nesse momento eu estava pensando, é muito importante um espaço como esse, né? Estamos em casa, mas estamos conectados, livrarias fecham, mas essas janelas se abrem e isso tem um valor incrível, então isso é muito bacana. Assim como foi muito bacana essa minha trajetória, eu sou jornalista, trabalhei em televisão toda a minha vida e fazia sempre editoria de comportamento, de cultura. E quando eu parei de trabalhar, porque eu já tinha 48 anos, estava cansada da rua, né, porque eu era repórter, eu falei, bom, eu vou voltar a estudar. E o assunto do envelhecimento, essa coisa do tempo, sempre me interessou. E por uma história de vida, por convivência com velhos, eu trabalhei com o Boris Kazoy, e o Boris era um cara que tinha um olhar generoso para questões como o Alzheimer, que naquele momento estava começando. Então, com a minha história, a história do Boris, a gente junto fez muitas coisas legais sobre essa questão do asilamento, das demências. E aí, quando eu falei, bom, vou voltar a estudar, eu fui para gerontologia, lá na PUC, um departamento que não existe mais, infelizmente, mas que é interdisciplinar. E eu fui com um projeto de estudar, e sempre muito, e assim, escrever sempre foi uma coisa da minha vida, né? Então, naquele momento, eu estava, depois de ter ido cobrir uma Flip, e eu conversei muito com o Walter Hugo, e para ir para a Flip, eu me preparei lendo A Máquina de Fazer Espanhóis, que tinha acabado de ser lançada. E eu fiquei muito encantada com o olhar dele, da velhice, e o meu projeto, então, foi olhar questões caras da velhice através do livro do Walter Hugo, da Máquina de Fazer Espanhóis. Então, a minha dissertação, que eu pretendo até editá-la como um livro, se chama A Máquina de Fazer Velhos, Reflexões sobre Envelhecer. Então, eu recorto todo o texto, eu vou da primeira à última página, tratando das questões que estão ali, que é a solidão, o isolamento, a demência, um poder recomeçar, sim, uma potência do envelhecer que está aí e a gente despreza. E nessa obra que é uma coisa fantástica, de uma precisão e de uma delicadeza para tratar de assuntos muito difíceis. Acabando o mestrado, um dia eu estava almoçando num restaurante ao lado da minha mesa, tinha dois caras, duas meninas e um cara, e uma menina contando entusiasticamente de um livro que ela estava lendo, que o livro era o máximo, e que era a história de uma senhora de 60 anos, que a filha encaçapa ela larga tudo em João Pessoa e vai para Porto Alegre. Chega em Porto Alegre e fala, ai, o que eu fiz da minha vida? E aí ela passa 40 dias nas ruas de Porto Alegre, não vou aqui entregar, mas atrás de um assunto, mas é verdade, ela estava atrás de quem era ela. É esse livro aqui, 40 Dias. Esse livro ganhou o prêmio Jabuti em 2015. Agora, o que eu estou fazendo na minha tese é assim, olhar a Maria Valéria, quando eu propus esse tema para o doutorado no Departamento de Ciências Sociais, porque lá tinha uma professora que me interessa, porque trabalha muito bem a temática, que é a Silvana Tótora, e trabalha no viés da filosofia, da psi, é um viés que me interessa, tratar o envelhecimento pensando assim, nas potências, pensar em Deleuze, pensar em Foucault e pensar no envelhecimento. É um recorte que me interessa, nos interessa, eu e o grupo dessa pesquisadora. E aí eu propus pesquisar sobre a avosidade. A avosidade é uma coisa, é um termo relativamente novo. Eu queria discutir como é que as avós contemporâneas operam hoje, né? Como é que elas, quem são essas mulheres? Né? A dona Benta não existe mais, essa avó, né? Então, quem é essa avó de hoje? Quem é a avó do teu filho? Né? Uma mulher jovem, você é jovem, quer dizer, quem é essa figura?
Né? E qual o espaço que ela tem que ter nessa criança, ou precisa ter na vida desse neto? Enfim. E comecei. Nesse ínter aconteceram muitas coisas na minha vida e acabou que eu fui visitar uma amiga na Paraíba, e ela é professora da Federal da Paraíba. Mal sabia eu que, chegando lá, ela era amiga de Maria Valéria. E aí, então, ela falou, não, vamos conhecer Maria Valéria. E quando eu conheci Maria Valéria, foi uma empatia à primeira vista, porque, assim, quem é que não se encanta de encontrar uma pessoa, uma mulher velha, potente, criativa, lúcida e uma guerreira no sentido estrito do termo. E aí eu mudei o meu tema, eu falei, não, agora eu quero ver. E eu morei na Paraíba, e daí eu cursei algumas disciplinas na UFPB e acabei ficando, eu fiquei 1 ano na Paraíba, direto com a Maria Valéria. Então, assim, não só, eu tenho horas de gravações de vídeo, de só gravando sem imagem, e foram vários encontros, e encontros informais também. Então, eu posso dizer que, como diz Deleuze, é assim, essa coisa dos encontros felizes. Eu tive com Maria Valéria Rezende um encontro feliz. Era uma vez uma Maria Antônia que estava procurando, né, se aprofundar no assunto do envelhecimento, mas com a literatura, e ao encontrar a Maria Valéria, o mundo se abriu, porque ela tem uma velhice muito interessante, porque a velhice é assim, né? Não é assim, fiquei velha, sou outra pessoa. É o processo e a vida dela. Eu falo para ela, Maria Valéria, você é uma Forrest Gump, você está em todos os lugares, nos últimos 40 anos, lugares importantes da história contemporânea do país. Então é isso, foi um encontro feliz. E agora eu estou trabalhando com isso. Tônia, me conta dessa pesquisa agora, desse doutorado. Você está tratando essa reflexão sobre a velhice a partir, tirando da obra dela, além de 40 dias, de outros livros também, ou é a Maria Valéria escritora, é a autora que tá te dando essa... É a biografia dela que você está costurando. Como é que você está engendrando tudo isso? Eu entendo a pergunta, mas eu vou dizer para você que rapidamente eu entendi que é tudo junto e misturado. Não dá para separar. Não separa a vida da Maria Valéria com o que ela produz em literatura. As histórias, ela fala assim, a minha cabeça é um grande quebra-cabeça. São várias peças. Eu tenho muitas peças na minha cabeça, de uma vida. O que eu faço é ir juntando. Então, se ela faz isso e chega na velhice e publica tudo isso, porque Maria Valéria começa a publicar aos 60 anos, publicar literatura, fazer romances, contos, mas antes ela teve uma vida de uma intensidade absurda. Então, se você se eu ficasse apenas na obra dela, seria um recorte, mas com o privilégio de poder conviver com ela e colher muitos depoimentos, muitas histórias, ficou muito claro para mim que ela está em cada um desses vários livros que ela publicou desde os 60, e esses livros estão nela. Então, é uma coisa que é junto e misturado. Então, como do ponto de vista metodológico, eu resgato histórias dela, que ela me conta, e encontro o embrião dessas histórias nos livros, nos contos, nos romances, até nos haikais. Então, é uma coisa que eu vou caminhando junto e vou tratando de temas importantes para o campo da gerontologia, para o campo do pensar o envelhecimento. Ela é uma velha que está totalmente íntegra e entendendo o processo. De novo, é um privilégio, você está como escritora, lúcida, em operação, ela trabalha loucamente. O que a Maria Valéria trabalha, eu e você junto, talvez não trabalhemos. É uma coisa maluca o que ela produz. E é orelha, e é pós-fácil, e é prefácio, e é ensaio, e é entrevista, e ela também tem uma coisa muito interessante, porque não é porque ela ama se escabelar de trabalhar, porque ela precisa trabalhar. Daí a gente entra numa outra questão, que é essa coisa da dignidade para o artista, para o escritor, né? Quer dizer, uma mulher que aos 78 precisa fazer tudo isso que eu estou falando, tem alguma coisinha errada, né? Mas, enfim, ela trabalha muito. Você chegou a perguntar alguma vez para ela, provavelmente sim, o que ela entendia por envelhecimento? E se...
Sim, sim. A, a abordagem dela, o olhar dela é muito prático. É assim, olha, é muito difícil. Eu estou meio moca, meio surda e meio quebrada. Eu tenho um problema coronário grave, eu não enxergo de um olho, por isso eu estou desequilibrando, eu estou caindo mais, está difícil de eu escrever, eu melhoro o computador, mas não adianta. Ela é tradutora. A Maria Valéria é poliglota. Ela fala fluentemente inglês, francês, italiano e espanhol. Então, ela traduz muita coisa. E aí ela fala, a memória agora está me traindo, porque eu vejo a palavra em inglês, eu sei o que é ou em espanhol, francês, eu sei o que é em português e me foge. Ela fala, me foge porque eu estou velha. Ela assume totalmente os limites físicos, a vulnerabilidade, uma possível fragilidade, ao mesmo tempo que ela está firme nela, alguém que tem muito para contar. Ela fala, eu tenho muito para contar ainda. Minha cabeça não para. Ela tem centenas, não é modo de dizer, centenas de pequenos caderninhos, onde no meio do dia ela para e anota uma ideia, outra ideia, outra ideia. É uma máquina de fazer ideias, e fazer histórias. E quando ela fica pensando, putz, minha memória, eu estou velha, está falhando, logo ela pensa assim, mas daí também sobra mais espaço para eu imaginar mais. Eu esqueço umas coisas, não está cabendo tudo, eu imagino mais e escrevo. Então, ela vai fazendo o possível, isso que eu acho interessante nessa mulher, né? Ela assumir a subjetividade dela, como é aos 78 anos, não deseja parar, não desiste, entra em prêmio, ganha prêmio, perde prêmio. Ela é uma figura, e com todas as características de uma senhora de 78 anos. Então, é difícil para ela, por exemplo, esse mundo que estamos aqui agora. Eu acho ela raçuda, porque ela apanha, mas ela fala, ela dá entrevista, ela conta. Então, eu acho que a velhice da Maria Valéria, na verdade, sabe, André, me encanta, porque é um pouco a velhice que eu quero para mim, sabe? Ela tem 21 anos mais que eu, mas eu quero, posso chegar também meia moca, meio estrupiada, mas com essa inteireza da Valéria. Maravilhoso, isso é inspirador, não é? Muito. Eu não sou especialista na obra dela, eu não sou especialista em nada, na verdade, mas enfim, na obra dela eu li os contos, li um pouco do Voo da Guará, e nessa pouca leitura eu percebi que ela é muito dedicada aos personagens. Ela realmente não transparece muito ali reflexão do autor, parece estar contando mesmo vidas ali. E me fala um pouco das suas percepções sobre a literatura dela, por favor. Se tem uma variação muito grande de estilos entre essas obras dela publicadas. E se eu tiver alguma razão nessa observação que eu tive, isso deve ser um trabalhão para você, para tirar desses personagens o que é da autora, né? Ela diz sempre o seguinte: em tudo que eu escrevo, eu vou dar voz e dar visibilidade para os excluídos. A gente precisa lembrar que Valéria é uma moça que, aos 20 anos, escolhe participar da juventude estudantil católica, que era o lado esquerda da igreja, antes do golpe, no final dos anos 50. No golpe, ela já era uma missionária, e depois de atuar aqui em São Bernardo, Diadema, ela era já uma freiriana, uma conscientizadora popular, devota e parceira do Paulo Freire. Quando a congregação, depois de muito ela atuar por aqui, ela escondeu muita gente, ela transportou muita gente, ela trabalhou na resistência, ela não foi para, ela falou, eu não quis ir para a luta armada, eu trabalhei primeiro na resistência. A congregação achou que ela estava correndo risco, então ela foi para o mundo, foi para a Itália, foi para a China, foi para os Estados Unidos, foi para o México, foi para a África, ela já viajou o mundo várias vezes, com a congregação ajeitando para protegê-la. Então, isso tudo, e depois quando ela volta da Europa, ela resolve ir então para o sertão da Paraíba, porque lá existia um bispo, o arcebispo, que era muito atuante na linha do Dom Helder em Pernambuco, e esse outro bispo que me foge o nome agora,
atuando nas pequenas cidades, onde os usineiros, os latifundiários escravizavam as pessoas, aquela coisa que se até hoje existe, você pode imaginar, 60, 70, começo de 80. Esses personagens que você observa, muito bem observado, que eles são tão vivos, eles são tão palpáveis, e você vê ali que não tem nenhuma, não fica dourando a pílula, né? Ela consegue ser tão realista no dizer, no pensar, no movimentar de cada personagem, porque simplesmente todos, André, todos, ela conheceu. Então, assim, voltando à tua pergunta anterior sobre o meu trabalho, quando eu abro um conto e vejo o dia que teve uma mulher que conseguiu paralisar um canavial no Pernambuco. Jura? Quem era essa mulher? Era aquela que ela me contou lá atrás, do dia que ela foi e ficou um monte de homem esperando por ela, um bando de homem bunda mole, e ela foi lá e enfrentou os capangas. O que faz hoje ela fazer uma análise para mim do que ela acha que é o crime organizado. Ela acha que são todos esses que faziam a mando dos coronéis, agora eles resolveram, uberizou, agora nós fazemos por nós mesmos. Então você veja, olha, ela viveu aquilo, ela contou aquilo, e hoje ela reflete e entende o crime que continua, mas num outro formato, porque agora não são os usineiros, eles matam na empresa deles, pela própria, que são as facções, que são as milícias. Então, veja, ela acompanhou, né, todo esse processo, e esses personagens todos, o padre que veio da Alemanha e que de repente pira, ela conheceu. A menina que fala para o menino, se você gosta de mim, você sobe lá em cima na igreja. Aconteceu. Esse é o máximo, né? Aconteceu. Então, assim, o velho que tocava o aboio, e daí ele começou a ficar triste, daí ela está falando de um processo de demência. Veja, e ela está acompanhando pessoas da idade dela e da congregação dela que estão demenciando. Você entende como tudo se junta? É o que ela viu lá, é o que ela está vivendo aqui, é o que está aqui no livro, então, e é o que está ainda aqui, que tem muita coisa para sair. Tem coisas incríveis. Cada conversa nossa, ela fala, nossa, você sabe que eu tive uma ideia? E eu falo, Valéria, cara, é muita ideia. Essa é ela. Um pouco do processo de escrita dela, Tonha, assim, ela burila muito, ou o jogo é muito fértil já logo de cara? Como é que é essa produção dela? É assim, como ela tem uma vida muito, muito agitada e ocupada, e agora ela está tendo que lidar com o vagar, com a dificuldade dos olhos, com a dificuldade da memória. Então, se ela para e quer procurar um livro, ela tem uma escrita, ela é uma pesquisadora. Valéria é uma pesquisadora. Então, quando ela escreve, por exemplo, o último livro, não está aqui, o Carta Rainha Louca, é uma pesquisa histórica espetacular. Porque Valéria também, ela é mestre em sociologia, ela é muito bem formada, Valéria é uma mulher muito culta. Então, se ela levanta para buscar o tal livro, aí ela já não lembra onde é que está, ela já fica irritada, aí ela volta, aí ela continua escrevendo, mas é um fluxo contínuo, porque a hora que ela senta, que ela consegue, ela fala que ela consegue depois que a casa dorme. Ela mora com mais 2 irmãs, uma irmã jovem e uma irmã bastante idosa. A hora que a casa dorme, aí ela manda bala, e agora, aliás, ela está felicíssima, comprou uma cadeira maravilhosa que a fisioterapeuta indicou, e agora ela fala que o problema é que agora a cadeira é tão boa que ela tem vontade de dormir. A cadeira, ao invés de escrever. Mas é isso, sabe, André? Ela é de uma intensidade, a Valéria é uma mulher muito intensa, e quando o Frei Beto, no livro Batismo de Sangue, conta de um episódio importantíssimo, que está falando diretamente com a morte do Marighella, a Valéria está nesse episódio. E ele conta, e a Valéria conta tal e qual. Valéria estava lá, Valéria tinha prendido os 2 freis, o Fernando e o Ives. Ela chegou na segunda-feira, como sempre, para pegar cartas, pegar orientação de quem ela precisava esconder. Estavam os caras do DOPS. Ela ficou 5 horas presa ali, os caras perguntando. Quando terminou tudo, as cartas que ela estava levando, estava presa no fundo falso. Ela virou a bolsa que eles mandaram e ela fala, saiu Bíblia, saiu terço, saiu documento, menos o que eles queriam. E aí ela falou, eu fui uma atriz. Nesse dia eu pensei assim, eu posso ser uma atriz. Veja,
Veja uma mulher uma mulher capaz. Então ela canta, ela ama cantar, já cantou no Madrigal. André, é o que eu falei, tem hora que eu falo assim, Maria Valéria, tem dó, vá, você não fez isso. Fez. Então ela foi amiga e passeou com o Gabriel Garcia Marques em Cuba, e ela fala, de repente eu estava nos lugares. E as reuniões com o Gabriel Garcia Marques, com a galera da USP, com o pessoal da esquerda, com o Fidel. Então, assim, ela ficava atrás do Frei Tito, que enlouqueceu graças às torturas do Fleury, correndo atrás do Frei Tito em Paris, porque ele achava que ele via o Fleury. Maria Valéria ficou com o Tito lá. Então, Maria Valéria ela está presente nos episódios de resistência e de articulação muito fortemente. Na Paraíba, ela tem trabalhos no interior da Paraíba e também em Pernambuco que existem até hoje. Grupos, associações, roda de literatura. Maria Valéria, há 6 anos, 7 atrás, criou o Mulherio das Letras. Ela falou, não, mulher está muito excluída, a gente não tem voz. E ela falou, mas eu só lancei a ideia no Facebook e falam que a ideia não é minha. Ela fala uma coisa muito bonita. Eu sou fermento. Eu não fico, eu chego, eu lanço a ideia, eu estruturo, eu ouço, eu troco e vou embora para a próxima. É uma missionária. Essa missionária ligada, portanto, à Igreja Católica, onde é que está Deus na vida dela? Ou como é que ela fala de Deus? O que você já percebeu? Essa pergunta é muito boa, André, porque essa agora, depois de quase 4 anos, eu já posso responder. Deus está nela, está em você e está em mim. Simples assim. Deus está naquele que está ferrado. Deus está naquele que precisa da minha ajuda. Deus está em tudo. E ela separa a coisa temporal. Então, assim, é a fé, a espiritualidade e a instituição igreja. Porque ela tem críticas à instituição igreja, sim. Lúcida, total, sempre teve. E teve embates, inclusive, com a instituição. Mas para ela, Deus é uma prática. Deus é você estar com o outro do teu lado, imaginando que ele é igualzinho você, portanto, ele merece o que eu tenho. Então, é esse o Deus. Ela não é, e é muito engraçado que no começo eu falava assim, nossa, mas ela não fala nada, graças a Deus, por Deus, nada. Não fala nada. Estava ali um dia com uma questão, tinha um amigo que conhecia um pai de santo, foi lá no pai de santo, porque o pai de santo, ela é completamente, é uma coisa, de novo, é tudo misturado. Aonde ela sente firmeza, aonde ela pulsa, ela vai. Aonde ela pulsa, ela vai. É isso. Tonha, você diria, para quem está assistindo, talvez já conheça a Maria Valéria, mas talvez não, qual é uma boa porta de entrada para a obra dela? Eu acho que é Vasto Mundo. Vasto Mundo é um livro de contos, né? São pequenas histórias, e que, na verdade, ela conta que ela queria que fosse um romance, mas a editora achou que não, que tinha que ser contos. Porque, na verdade, são personagens de um mesmo lugar, que é um lugar fictício, que se chama Farinhada, mas, na verdade, é uma cidade que ela morou que se chamava Pilãozinho, e aí ela colocou o nome de Farinhada, e ela conta todas as boas histórias dos anos que ela passou lá. Então, são histórias muito contundentes, sabe? É história para você parar e falar, nossa, né? Porque vai da pequenez do ser humano à grandiosidade do mesmo. Vai da incapacidade de você não ver o outro como total despojamento daquele outro que não tem nada. Sem ser piegas, porque que você que está nos ouvindo, você pode falar, ai, coisa chata, essa coisa do excluído, coisa... Não, ela é muito precisa, ela é dura, não tem gracinha com ela, não, porque ela não viveu nenhuma gracinha, ela viveu trabalho, ela viveu troca, ela viveu escuta.
E aí, então, por isso que ela é capaz de produzir contos desta qualidade do Vasto Mundo. Mas, e que se passam num cenário muito específico, que é o Sertão da Paraíba. Mas se você quiser uma coisa mais contemporânea, né, quer dizer, saber como ela se posiciona frente a questões contemporâneas, como essa questão da avosidade e da loucura dos excluídos numa grande cidade, que é Porto Alegre, é o 40 Dias. O 40 Dias é um livrão. Mas se você quer saber e conversar e olhar para a questão do feminismo, mas de uma maneira genial que ela armou e botou a questão do feminismo lá no 1700, é Carta à Rainha Louca. Aí é uma porrada. Aí é sensacional. Esse ela ganhou o 3º lugar no Oceanos e ficou entre os 5 do Jabuti desse ano. Acabou de ganhar o 3º do Oceanos. Também imagino que prêmio nenhum vai dar conta da importância de nenhum autor, na verdade. Os prêmios ajudam muito os autores, mas não são o maior reconhecimento. O reconhecimento mesmo é o encontro com o leitor, né, Tonha? Me fala uma coisa. É o que ela busca, é o que você busca, né? É o que você busca quando você fala, vamos conversar da Valéria, é isso. É isso. Me fala, resgatando um termo que você usou mais no começo dessa nossa conversa, mas que é muito bacana, dessa potência do envelhecimento que você fala. Não sei se eu estou usando o termo certo, mas potência com certeza saiu de você. Me fala um pouco disso, das potências em cada momento que a gente tem na vida, enfim, desse conceito que pode ser iluminador, né? Sim. André, assim, a partir de 2 lugares, né? O lugar da prática, né? Ou seja, estando junto a velhos, e eu cresci junto a velhos asilados, velhos em casa, velhos, e a partir de uma pequena, modesta aproximação teórica no mestrado, porque isso é infinito, né? O que eu penso hoje é basicamente assim, na contemporaneidade, vamos falar hoje, 2021, né, quando já teve no começo da pandemia, lembra aquela questão que os velhos estão saindo, os velhos estão sacando, os velhos estão ferrando a gente? É assim, ser velho é um processo, envelhecer é um processo, nascemos e começamos a envelhecer. Portanto, você não pode imaginar que você vai chegar agora, eu aos 57, a Valéria aos 78, minha mãe aos 80, sendo assim, outra pessoa, melhor ou pior, mas outro. Não, seremos o André e a Maria Antônia os mesmos. Então, hoje, uma coisa bastante importante é que nós, que não somos ainda, não temos 60 anos e não estamos ainda velhos como alguém de 80, 90, estamos entrando com os limites, as limitações, que a gente entenda e olhe para trás e possa fazer um grande balanço, daí que vem a palavra, das nossas potências. Porque temos potências que não podem ser apagadas. E no 40 Dias é um exemplo bem bom disso, porque a mulher, personagem principal, era uma mulher que acabou-se de aposentar e ela foi tratada pela filha como alguém agora que ia parar a vida para entrar na vida da filha. Olha a armadilha. A contemporaneidade coloca para os velhos muitas armadilhas, e basicamente são armadilhas que parecem opostas. A primeira é uma instrução da Organização Mundial de Saúde de 20 anos sobre o envelhecimento ativo. Você tem no Brasil hoje um grande número de profissionais, de colegas que assinam embaixo, e aquele velho super ativo faz ginástica, vai em excursão, dança, e vai em festa junina, e vai no bingo. Esse cara que precisa fazer exercício, o cara nunca fez, mas você precisa fazer exercício, precisa, prisioneiro de um discurso. E se não faz, sente culpa. Esse é o cara do envelhecimento ativo. O cara do outro envelhecimento é o cara que eu pretendo que eu seja, você seja, que a Maria Valéria é. É assumir tudo o que traz o tempo, porque é inexorável. Mas olhar para isso é uma coisa meio do filósofo Nietzsche, né? O Nietzsche trabalha muito bem isso, né? Que você tem esse termo da potência é do Nietzsche, que você tem isso na doença. Ele fala, mas eu estendo para a velhice. Eu não. A Silvana Tótora trabalha muito isso num livro dela, editado pela PUC.
uma estética do envelhecimento, ela é o nome do livro. E daí a ideia do Foucault, de uma estética. Por que ela vai buscar? Por que a gente pensa, e me agrada pensar no envelhecimento com esses caras geniais? Porque tudo que eles disseram do ser humano íntegro no geral cabe perfeitamente para a gente pensar o envelhecimento. Leiamos Nietzsche, leiamos Deleuze, leiamos Foucault, e não precisa ser um especialista em nenhum deles. São quase nos aforismos do Nietzsche que você fala, nossa, é chegar. Então, qual é esse envelhecimento que eu acredito? Tem a questão física, que é um embate, né? E também, hoje, essa coisa da aparência também causa sofrimento aos velhos. A questão da sexualidade é uma coisa que precisa ser encarada de frente. Há outras maneiras de se transar, de se amar, de se seduzir e conquistar, e de se apaixonar, sem ser um maluco, um tiozão do pavê maluco. Não é isso. Então, os extremos não são desejáveis, me parece. Me parece que a gente tem que começar, assim que a gente tem essa sacada, fazer sempre um pequeno olhar sobre nós mesmos para ver se a gente está nesse caminho possível, para quando chegar nessa fase. Agora, eu vou te contar, a surpresa é que essa fase tem uma coisa que só chegando na fase, que dá uma certa tranquilidade, um certo assim, ufa, ai, quanta coisa eu já fiz, que aí você pode fazer muita coisa, você pode. Não é pular de paraquedas, não se trata disso, do teu desejo. É onde você tem a permissão interna de pensar, fazer e ser o que até então, por N razões, não foi o tempo. A velhice é um tempo interessante. Me ocorre uma frase do Nelson Rodrigues: jovens, envelheçam. Maravilhoso, maravilhoso. Simples, né? 2 palavras, jovens, envelheçam, para vir conversar comigo, né? Então, muito obrigado. Espero que não demore muito para a gente não só ter o resultado do seu doutorado, mas como a biografia da Maria Valéria Rezende. Você está já escrevendo, né? Tô plantando coisa. Tá vendo? Olha, te atira num lado, acerta em outro. Muito obrigado por essa participação, por dividir esse conhecimento todo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer.